Bom dia, obrigado por todo mundo que está assistindo a gente. Seja aqui presente nesse encontro ou futuramente vendo a gravação. Eu sou o Pedro, Country Manager da Latin Impacto para o Brasil. Estou aqui super feliz de receber duas organizações membros brasileiros para a gente discutir o caso do estímulo, tendo como debatedor o da Lina Galvani. A ideia desses encontros é que a gente consiga, ao longo da semana, discutir temas sobre capital catalítico, nossa querida Semana Catalítica, em um formato que estimula a troca, que potencialmente gera novas conversas e a gente alcance novas informações a partir disso. Vão estar aqui com a gente hoje a Júlia, representando o Estímulo, e o representando a Helena Galvani. E a gente fica por aqui também ajudando e falando um pouquinho sobre os detalhes. Para começar, eu vou dar bom dia para a Júlia, passar a bola para ela. Estamos por aqui. Júlia, o palco é seu e obrigado por estar aqui com a gente, ter topado essa conversa. Maravilha, Pedro, Gustavo, muito obrigada pelo convite. O Elson também, muito obrigada por moderar. É sempre um prazer estar aqui, somos muito fãs, da Latin Impacto, participamos ativamente também dos eventos, então estou muito feliz de estar aqui. Vou começar projetando também uma apresentação, que a gente preparou aqui rapidinha para falar com vocês. Vocês já estão vendo minha tela? Tá tudo certinho? Ótimo. É, Então, para começar, antes da gente falar sobre o estímulo retomada, que é o fundo, né, objeto do case de hoje, da apresentação de hoje, eu queria contar um pouquinho o que que é o estímulo em si. O estímulo nasceu em 2020, no meio da pandemia, a partir justamente de uma emergência sanitária. A gente fez uma coalizão, uma mobilização social, é, praticamente sem precedentes. A gente conseguiu levantar 60 milhões de reais em doações para atuar muito com foco no micro e no pequeno empreendedor. Por que eles, né? Eles são a base da economia brasileira. Hoje em dia, eles são responsáveis por praticamente 70% dos empregos gerados no Brasil. Eles são quase 30% do PIB. Então, no momento de crise, se eles são impactados, se eles fecham as portas, a gente tem uma desestrutura em massa. Então, desde o começo, o olhar do estímulo é voltado para o micro e pequeno empreendedor como uma forma de sustentar o tecido econômico, do Brasil. A gente sempre voltou esse olhar do pequeno empreendedor e não só um olhar de crédito, mas também de capacitação, como um complementando o outro. E aqui um pouquinho também do contexto do que foram essas emergências no Rio Grande do Sul. Para quem não é do Brasil e talvez não saiba, acho que no Brasil isso foi algo muito impactante para a gente e é difícil alguém não ter noção dessa dimensão, mas é sempre bom dar esse contexto. Foram enchentes catastróficas que assolaram um estado inteirinho, que foi o Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas desabrigadas, muitas mortes, e um impacto sem precedentes. A gente trouxe aqui algumas manchetes de jornal que trazem alguns números do que foi esse desastre na época. Foram chuvas muito fortes. E a gente trouxe também alguns depoimentos de como a vida desses empreendedores foram impactados. Então, aqui a gente está falando de uma escola que ficou completamente fechada, que perdeu todo o material, os computadores, a rede de instrumentos que eles tinham, tiveram que ficar fechados por mais de 40 dias, por causa das inundações. A gente também está falando, do dono da rede de tecidos e acessórios de Cortina, que também teve praticamente tudo destruído, com mais de 2 metros de altura de água, e ele teve que se reconstruir a partir disso. É, a gente percebeu, diante de todas essas tragédias, quando elas estavam acontecendo, a gente estava acompanhando e estudando a forma que a gente poderia entrar. E é muito interessante porque a gente já nasceu o estímulo a partir de uma coalizão, é, de parceiros e estratégicos que ajudaram a montar o estímulo, e com o retomada em si não foi diferente. Então, a gente nasceu a partir de uma ligação do Itaú, que entrou em contato com a gente falando: a gente tem uma família que quer ajudar o Rio Grande do Sul. E eles citaram, inclusive, vocês e a atuação de vocês em momentos de emergência para poder entrar no estado. A gente quer a colaboração de vocês, a expertise de vocês, para a gente pensar em alguma ajuda voltada para o Rio Grande do Sul.
E foi a partir daí que a gente montou uma coalizão, de parceiros locais, que ajudaram a gente também, e mais uma vez, de uma forma sem precedentes, a entrar na região e entrar de uma forma muito assertiva e muito direcionada. A gente trouxe aqui como essa coalizão, de parceiros, ela foi fundamental para a gente poder entrar no território, e poder ajudar na reconstrução. A gente constituiu um fundo de investimento e ele é no modelo de blended finance. A gente opera um capital catalítico e um capital de investimento de impacto. O capital catalítico, ele entra aqui embaixo, onde está a parte rosa, como um capital de primeiras perdas. E isso ajuda a gente a poder alavancar e a poder, buscar outros tipos de investidores que às vezes têm alguma certa aversão a risco ou precisam ter algum retorno, para que eles também façam parte, não seja só aquele investimento baseado em doação. A gente possa unir os dois mundos de forma a ter uma escala e um posicionamento mais assertivo. A gente trouxe aqui alguns dos principais parceiros. De novo, foi uma coalizão muito grande que envolveu muitos parceiros. Esses são alguns dos que tiveram uma atuação muito diferenciada. Então, nós agimos como o estruturador. Nós fomos a organização principal, a gente estruturou o FDIC, e geriu toda a operação de crédito. O Regenera foi um ator fundamental no território, justamente porque ele conectou a gente com as necessidades do local, trazendo a visão da região, a visão do território, das pessoas que estavam sendo impactadas. Quando você entra num território e você tem o apoio das lideranças e das pessoas do local, isso ajuda a gente a ganhar muito a confiança e a reputação na região. E isso ajuda a gente a poder atuar de uma forma mais assertiva. O Instituto Ling também foi um grande parceiro nosso. Ele foi um catalisador. Ele fez uma das maiores doações, a maior doação até então da história do estímulo. Ele fez diretamente para a gente e a gente conseguiu aportar esse valor, como cota subordinada no fundo. E isso foi fundamental também para garantir muita legitimidade do estímulo com outros investidores, com outros parceiros. O Itaú também foi um legitimador, institucional muito forte. Ele atuou de duas formas. Ele entrou como investidor, na cota subordinada, a própria tesouraria do Itaú entrou fez um aporte no nosso fundo, e ele também abriu aqui os investidores azuis, que são a cota sênior, que são os investidores comerciais, ele abriu para distribuição, no private deles. Então, eles entraram com capital próprio e fizeram a distribuição para os investidores deles, aumentando ainda mais essa rede. É, então, sem também entrar de forma muito técnica, mas acho que é muito legal ver como, esses atores atuaram de formas muito diferentes, mas todas muito fundamentais para construir em conjunto, né, a partir de um objetivo em comum, e não de forma alguma é simples, que é reconstruir um Estado. é, Como eles foram fundamentais para a gente ter essa atuação tão é, é, positiva na ponta mesmo, a gente poder de fato chegar em quem está precisando de uma forma ágil, e rápida e transparente. A gente ter o apoio deles permitia que a gente pudesse chegar, é, de formas rápidas que geralmente um capital, de uma política de emergência mais tradicional ou mais engessada não consegue. Então a gente garantia que a gente de fato chegava na ponta. E aí a gente fez essa divisão tanto do Venture Philanthropy, que são as doações que a gente arrecadou e que se converteram como o colchão da cota subordinada, que foi o Reconstrói RS, o Regenera, o Lebes, o Soprano, o Instituto Alda Gerdau. Eles fizeram doações muito importantes e entraram com esse capital catalítico. E a gente também fez, essa outra caixinha de parceiros, que foram os investidores que entraram com o aporte deles na cota subordinada, que são hoje os nossos cotistas. O Itaú, o Gerval, Banrisul, o Randon, o Instituto Nestor de Paula, Alibem, Tramontina, são todos os nossos parceiros que toparam entrar num modelo muito novo, um modelo de risco, mas que diante da emergência era um modelo que viabilizou uma reconstrução e uma melhora.
E aqui um pouquinho mais também sobre como essa atuação, ela não é só sobre o dinheiro, não é só sobre o crédito. A gente construir essa coalizão e essa parceria, ela permite com que a gente alcance, permite com que parceiros possam investir muito mais do que crédito para que a gente chegue e tenha esse alcance efetivo. Então, desde o começo, quando a gente estruturou o estímulo retomada, a gente teve uma contratação de uma representante local com com dedicação exclusiva, atuando em campo, fortalecendo essas parcerias, entendendo as demandas locais, aonde precisava de um redirecionamento, aonde estava funcionando. Então, a gente estar presente, estar em campo, faz toda a diferença também. É, e além disso, uma outra frente muito grande que a gente trabalhou muito nesse projeto de construção do fundo foi a comunicação estratégica, justamente para ampliar esse alcance. Então, a gente atuou por inúmeros canais, tanto de marketing digital, quanto de empresa quanto parcerias com associações, com empresas, indústrias locais, para que a gente pudesse garantir que a gente de fato ia chegar na ponta e de fato ia atingir quem estava precisando. Então, é toda uma rede com inúmeros papéis, não só sobre investimento, mas também sobre doação, mas também sobre participação. E aqui eu quis trazer um pouquinho dos nossos números. A gente ainda hoje atua na região. O nosso Fundo Retomada, ele nasceu dessa emergência e ele até hoje opera. Ele é um caso de muito sucesso nosso. A gente viu, de forma muito ativa como faz a diferença a gente atuar de forma rápida, sem burocracia, com juros abaixo do mercado, com uma linha de crédito modelada especificamente para atender esse tipo de emergência. Como a gente pode pensar em pequenas coisas que façam sentido para esse tipo de investidor, para esse tipo de empreendedor, desculpa. E aqui são um pouquinho dos nossos resultados, atualizados, inclusive até na sexta-feira. A gente já desembolsou na região mais de 62 milhões de reais. A gente já apoiou mais de 880 empreendedores. Foram mais de 11 mil empregos que foram impactados. E a nossa inadimplência, ela é baixa. A gente teve, até o fim do ano passado, a gente teve 6,5% de inadimplência. E todos esses resultados, eles foram muito positivos, eles permitiram que o fundo continuasse atuando. A gente sabe que nem todos os empreendedores conseguiram se reerguer e voltar à posição que eles estavam antes dos desastres. Isso é uma atuação contínua, uma reconstrução que leva algum tempo, ela não é só emergencial. E, inclusive, um dos nossos grandes desafios é como continuar atuando uma vez que a grande emergência passa, né? Assim, as grandes manchetes param de divulgar e dar tanto espaço e tanta visibilidade para esses eventos, mas a necessidade continua lá, né? A necessidade de continuar atuando no território permanece. Então, como a gente continua mobilizando esses atores, continua mobilizando o capital, as parcerias, a atuação para estar dentro desses lugares enquanto for necessário. Aqui eu trouxe também alguns dos destaques e alguns reconhecimentos que o fundo teve por conta desse papel pioneiro. E um deles, que eu acho que é o mais interessante, a gente ajudou uma instituição de desenvolvimento a montar uma linha de crédito de emergência com base nos nossos dados, nos dados da nossa atuação. Então, o tipo de empreendedor, a forma de atuação, a inadimplência. Então, a ideia é que o nosso fundo ele sirva como modelo e abra caminho para outros tipos de linhas emergenciais. E aqui um pouquinho mais dos nossos dados, que não são só sobre o crédito, mas também sobre o nosso impacto. A gente, no estímulo como um todo e no retomada não seria diferente, a gente olha muito para o impacto do empreendedor para além do crédito. Então, a gente tem um foco em atuação em empreendedores de baixa renda. Então, 71% dos recursos que a gente aportou no Rio Grande do Sul foram para as regiões de baixa renda, classes D e E. A gente também tem um foco, uma lente específica para empreendedorismo feminino. Quase 30% dos nossos recursos foram para empresas empreendedoras, negócios liderados por mulheres e 34% tiveram o primeiro acesso a crédito. E isso é uma forma que a gente mede muito como a inclusão financeira, que é o nosso coração,
ela é efetivada. Então a gente tem uma lente de primeiro acesso a crédito que é muito grande e nesse momento de reconstrução ela é ainda mais essencial. E além do perfil dos empreendedores que a gente apoia, a gente também olha como que o crédito que a gente deu impactou essas pessoas. Então, isso foi uma pesquisa que a gente fez com eles, no ano passado, e 70% dos empreendedores do Rio Grande do Sul, mantiveram o quadro de funcionários. Isso foi muito positivo, não teve demissão. 23%, inclusive, aumentaram o quadro de funcionários. Então, não só eles mantiveram as portas abertas e mantiveram seus funcionários empregados, como eles também foram capazes de expandir, o quadro deles de funcionários. 65%, inclusive, tiveram um aumento no faturamento e 73% acreditam que o futuro vai ser promissor. Então, o fato de a gente chegar num território que um evento tão traumático aconteceu e a gente poder, de forma tão assertiva, dar um crédito num momento de muita dificuldade, isso também permite que a reconstrução ela seja muito baseada na esperança. E isso traz essa teia que promove uma reconstrução ainda mais positiva. E aí, aqui, para finalizar, né, até em atenção ao meu tempo de apresentação, para a gente poder abrir mais para debates, eu trouxe aqui algumas histórias dos nossos empreendedores. A gente trabalha de forma muito próxima dos nossos empreendedores, a gente sabe, quem são eles, para onde o dinheiro está indo, qual é o tipo de negócio que eles fazem. Hoje, na nossa base como um todo, são mais de 6 mil empreendedores. Mas a gente sempre atua com uma política de entrevistas, então a gente conhece muito bem esses empreendedores. E aqui são algumas das histórias muito impactantes que, que a gente teve no Rio Grande do Sul e a forma como a gente conseguiu é, ajudá-los justamente nessa reconstrução. Então, a Lisiane, por exemplo, ela teve todo a rede de confecções dela ficou debaixo da água. Ela teve que ficar fechada por 28 dias. O processo de reconstrução, de reabertura, de refazer todo o material, todo o equipamento perdido, é de uma resiliência muito grande. A gente fica muito grato de poder participar desse tipo de reconstrução. Mesma coisa aconteceu com o Rodolfo, que é dono de uma cervejaria em Porto Alegre. Ele perdeu praticamente todo o estoque de cerveja dele. Todos os tanques estavam revirados por conta da força da água que invadiu o seu negócio. Ficou 35 dias sem acesso, sem conseguir entrar na cervejaria. Ele perdeu muita coisa e justamente com o apoio financeiro do estímulo, que foi um apoio rápido, barato e sem burocracia, ele conseguiu ter um fôlego para manter esses dias aí mais difíceis e então conseguir reestruturar a próxima etapa dele. A Juliana também, eu até trouxe aqui uma imagem de como ficou, não sei se vai dar para ver, ela ficou pequenininha, de como todo a indústria dos salgadinhos, né, dela ficou embaixo de lama, e eles tiveram que limpar absolutamente tudo. E esse é um exemplo, por exemplo, um exemplo de como, às vezes, as instituições mais tradicionais têm critérios muito pouco flexíveis para ajudar quem precisa. Eles mudaram o CNPJ para uma área seca e aí eles perderam todo o acesso de políticas, é, é, de linhas de crédito que existiam na época, porque elas estavam muito segmentadas em zonas, da área úmida. Isso não quer dizer que porque eles mudaram, eles não estavam tendo que reconstruir, eles não estavam precisando de ajuda. A gente conseguia fazer essa distinção e entender que, de fato, apesar deles terem mudado o CNPJ, eles haviam perdido tudo, eles precisavam recomeçar. Então, a nossa. Eu acho que o ponto positivo da gente ter essa atuação muito próxima na região e todos esses parceiros permite que a gente possa enxergar os empreendedores como a Juliana, que de fato precisam, apesar de não estarem mais na zona úmida, estarem na zona seca, mas que eles ainda precisam de um capital de reconstrução. Então, ela, por exemplo, é um grande modelo de como a gente conseguiu ajudar de forma muito direcionada e muito efetivo as pessoas que de fato precisaram desse momento de reconstrução. Basicamente, a apresentação é um pouquinho sobre isso. Acho que o ganho agora, né, o que a gente quer trazer muito é essa discussão com o El e com todos vocês. O que a gente tiver de dúvidas, a gente quer estar super feliz e aberto aqui em falar. Muito obrigada, pessoal.
Bom, posso assumir daqui então, Pedro? Não sei se você quer. Posso? Então vamos lá. Júlia, obrigado. Eu sou fã do Estímulo. A gente, inclusive, falei mais cedo, a gente vem, né, ensaiando uma parceria aí desde o ano passado. Bom, eu sou o Elson, trabalho no Instituto Lina Galvani como coordenador de investimento social. E o Instituto trabalha com investimento social privado há mais de 20 anos é, em territórios no interior baiano, né, principalmente no semiárido. Então, a gente acaba trabalhando muito com empreendedores e empreendedoras, sobretudo, né, então, apoiando aí microempreendimentos, né, que fazem essa dinamização e são tão importantes para o território. Bom, não sou um especialista, né, aqui para falar sobre capital catalítico, mas vou me propor aqui a trazer um pouco essa correlação também desse trabalho, né, de um fundo, do capital e do crédito, para o território, para esses empreendedores. E aí, para começar, queria perguntar para a Júlia, né, queria que ela trouxesse um pouco mais, na verdade, sobre qual que foi a principal tese do fundo Retomada, né, quando ele surgiu, assim. Então, é, o que esteve por trás, né, do fundo, acho que quando ele foi concebido, e o que nesse modelo foi verdadeiramente catalítico, na visão de vocês, assim, né? Então, a gente sabe que esse é um modelo que absorve vários tipos de risco, né? Mas o que exatamente foi destravado, dentro do estímulo nesse caso? Perfeito, Elson. Essa é uma ótima pergunta. É, a gente, no estímulo, a gente tem uma política, de crédito hoje que a gente olha para micro e pequenos empreendedores que têm um faturamento entre 10 a 400 mil. Então, é de fato o micro e o pequeno empreendedor, de diversos segmentos. Existem alguns segmentos que, né, por motivos específicos, então, tabacaria ou é, posto de gasolina, alguns empreendimentos que a gente não tem interesse em atuar, mas é, de forma geral, a nossa atuação é muito ampla, com diversos tipos de segmento. Quando a gente chegou no território, a gente replicou o nosso modelo de política de crédito, e a gente percebeu que para de fato a gente fazer uma mudança e chegar onde a gente tinha que chegar, a gente precisava adaptar um pouco mais esse modelo. Então, e aí sem entrar muito na tecnicidade, mas a avaliação de score de crédito, as regiões que a gente estava atuando, como a gente chegar, né, para além dos grandes centros, nas cidades menores, tudo isso foi algo que a gente só conseguiu perceber, atuar e redirecionar, primeiro, atuando na região, entrando na região, e segundo, justamente com esse capital catalítico, que é um capital que ele é mais propenso ao risco, ele é mais propenso aos testes. Então, a gente testa numa região, a gente testa no score, a gente vê que está sendo muito positivo e que eles estão de fato tendo impacto, a gente consegue fazer mais captação, a gente consegue ter resultados, aí a gente consegue falar com um investidor um pouco mais tradicional e um pouco mais avesso ao risco. Então, o capital catalítico é justamente o que permite a gente montar essa estrutura e ir testando e ir aprendendo como redirecionar de forma cada vez mais assertiva para esses empreendedores. Legal. Bom, conectando com isso, trazendo aqui, né, até um pouco da realidade que a gente vive lá no ILG, né, nos territórios onde a gente atua, a gente também tem feito algumas experiências, claro, muito menores, né, de microfundos de acesso a crédito para os nossos empreendedores. É, mas, claro, muito numa perspectiva realmente desse capital ser um capital que ele assume um risco grande, né? Então, a gente fala que a gente espera um retorno, mas que ele é um retorno muito mais de impacto, né? É claro que existe uma vontade de que tenha um retorno financeiro também, mas a gente compra muito esse risco, né? E existem outros riscos no território, né? Quando a gente fala de acesso ao crédito, riscos institucionais, relacionais, etc. Dentro do estímulo desde o início, assim, né? Você falou um pouco sobre isso, análise de score, etc. Mas o modelo de vocês, ele desde o início considerou essas assimetrias, assim, então capacidade de gestão desses empreendedores, né? Essas análises,
Ou vocês trataram as MPs como uma carteira mais homogênea e aí isso foi evoluindo ao longo do tempo? Então, como que foi essa evolução da visão de vocês sobre essa carteira de empreendedores e também a necessidade deles de outros apoios que não só o crédito? A gente trouxe muito da nossa experiência, e da nossa atuação ao longo dos últimos, agora 6 anos, né? Mas na época que a gente entrou no Rio Grande do Sul, 4 anos, a gente tem a nossa carteira do FDIC Brasil, né? Do Fundo Brasil, que foi constituída na pandemia e ela atua até hoje com os empreendedores. Então, a gente usou essa expertise e a gente replicou ela no território. Num contexto de emergência, adaptando justamente para isso. Então, algumas adaptações que foram feitas, por exemplo, foi na própria linha de crédito. A gente entende que, num contexto de emergência, o período de carência precisa ser mais alongado. A própria linha de crédito precisa ser mais alongada porque eles estão num momento de reconstrução. Então, a gente remodelou, muito mais do que. O público em si, eu acho que tiveram algumas adaptações, mas a gente carregou muito dessa experiência da nossa atuação anterior para o Rio Grande do Sul. Mas acho que a maior adaptação e o maior aprendizado foi justamente na modelagem dessa linha, de como ela ser com juros ainda mais reduzidos, com uma carência maior, parcelas que de fato façam sentido para alguém que está reconstruindo, não só para alguém, por exemplo, que está buscando um capital de giro. São demandas diferentes, né? Então, fazer essa adaptação. Acho que foi um fator fundamental, justamente para que a gente consiga ter uma inadimplência muito baixa, a gente ter os empreendedores com a gente, e a gente permitir que essa reconstrução de fato aconteça. Boa, legal. Agora eu queria passar para a gente falar um pouquinho sobre governança, né? E acho que você trouxe um pouco isso na tua apresentação e fica muito claro, né, que o fundo ele foi pensado ali muito a partir de um alinhamento, né, de fundações, bancos, organizações do território, que a gente sabe que por premissa tem lógicas e funcionamentos muito distintos, né? Então, queria entender um pouco assim como é que foi fazer essa coordenação, né, ou esse alinhamento assim entre essas organizações. Então, como que vocês construíram esse alinhamento? E você falou também um pouco sobre a importância, por exemplo, de um banco como o Itaú, né, atuar como esse parceiro legitimador ali institucional, né, o quanto que isso foi relevante também para a atuação do fundo. Vocês acham que isso foi uma exceção, né, por conta do momento de crise, ou que isso já vem sendo uma tendência dentro dos modelos que vocês têm visto aí no estímulo? É, acho que, primeiro, sobre a primeira pergunta, né, de como a gente estruturou toda essa coalizão, é, eu acho que, de novo, a gente se amparou e se ampara muito na experiência histórica que a gente teve. O estímulo nasceu de uma coalizão. Então, acho que está muito no nosso DNA conversar com instituições diferentes, stakeholders diferentes, em como trazer eles para perto, junto de uma mesma causa. Eu acho que isso está muito embutido no estímulo. É, então, acho que quando a gente entrou no território, a gente conseguiu entrar e conseguiu ter acesso a partir dessa coalizão. Então, a gente chama parceiros, a gente entende que está todo mundo atuando em prol de um mesmo objetivo. É, e a partir daí, a gente consegue setar a linha base para todo mundo. É a reconstrução do Estado por meio de micro e pequenos empreendedores. A gente mantém todos esses parceiros muito próximos, a gente faz reportes muito frequentes com eles, a gente traz histórias também dos nossos empreendedores, para onde esse dinheiro está indo, para quem que a gente está apoiando, como que a gente está chegando. Então, eu acho que essa transparência, tanto nos dados, quanto em dados numéricos, mas em dados não numéricos, né? As histórias dos empreendedores, eu acho que faz muita diferença, porque ajuda a dar muita concretude ao tipo de papel que a gente está exercendo na região. Então, a gente traz todo mundo com o mesmo objetivo e a gente mantém esse objetivo aceso justamente com a proximidade, com os relacionamentos, com os reportes, com as histórias. Então, isso garante que as expectativas estejam sempre alinhadas. E sobre a sua segunda pergunta, sobre a participação, desses grandes investidores, até em momentos né, se é uma exceção ou não,
eles atuarem nesses momentos de crise, a gente acha que não necessariamente. Eu acho que em um momento de crise é, é mais é mais fácil captar recursos para emergências, né? As pessoas estão mais sensibilizadas, até o espaço na mídia para isso é muito maior, então é mais fácil. Mas eu sinto que isso é algo que vem crescendo de uns últimos anos para cá. Isso está entrando mais na pauta das empresas, de grandes instituições. Então, como atuar de forma, a se construir uma resiliência maior em momentos de crise. Acho que aqui, infelizmente, a gente sabe, né, a gente tem uma certeza que crises, como essas vão acontecer, né? A gente só não sabe exatamente aonde ou quando, mas a gente sabe que elas vão acontecer. Então, acho que essa conscientização dos atores, ela vem crescendo também. E a gente espera que isso acabe aumentando ainda mais a forma como a gente consegue atuar não só nos momentos de crise, mas também nesses momentos de resiliência climática, de prevenção. Então, são muitas formas de abordar esse assunto, e a gente acha que isso. O que antes era exclusivo para um momento de emergência, hoje em dia talvez não mais. Acho que é uma construção que o mercado vem fazendo como um todo, de olhar para esse problema. Legal. Aí eu vou te trazer aproveitando isso que você trouxe, né, dessa coordenação de parceiros, eu vou te trazer uma pergunta que é uma inquietação até minha que eu tenho, assim, e venho conversando sobre isso desde o ano passado, quando eu tive lá na Impact Minds, ouvi bastante sobre isso também, e acho que também é uma inquietação um pouco do setor, assim, quando a gente fala hoje a gente tem falado muito sobre cooperação multiatores, né, e sobre a importância de desse fazer coletivo, mas a gente sabe que isso tem um custo transacional, né? Então, assim, fazer essa é aquela velha história, né? É muito mais rápido e sozinho, né? Mas talvez o que a gente está chegando aqui numa unanimidade é que faz muito sentido ir junto, né? E coletivamente a gente consegue um impacto muito maior. Mas isso traz um custo transacional, às vezes, que pode ser considerável. Qual que é a visão de vocês disso hoje dentro do estímulo, né? Assim, vocês trazem isso dentro da governança de vocês, isso é uma coisa explícita, para todas as iniciativas, né? E aí talvez extrapolando um pouco do Fundo Retomada, ou vocês ainda estão olhando isso no caso a caso? A gente olha. A gente olha de uma forma em termos de governança, sim, a gente traz isso para a mesa com os nossos investidores e parceiros em geral. É, é mais fácil ter essas discussões no caso a caso, né? Porque a gente traz os exemplos em específico, mas é, é, esses custos transacionais, geralmente eles. E com a experiência a gente vai entendendo, né? Como endereçá-los. Então, eu acho que a gente vem construindo uma governança como eu falei, né? A gente está sempre muito próximo de todos esses atores que a gente trabalha, que a gente atua. A gente vai entendendo as demandas particulares de cada um, os interesses, as razões, os motivos para eles estarem e atuarem, ajudarem da forma como eles podem. Então a gente tenta entender e construir isso juntos. Justamente para que esses custos eles já sejam mapeados desde o começo, né? Mas é sempre uma construção. E qual que tem sido hoje, talvez, não sei se tem uma principal dificuldade, mas o que que vocês enxergam que hoje é o principal custo transacional de vocês para essa coordenação? Eu, eu diria que eu acho que, por exemplo, seria até um pouco qual é o limite, né, por exemplo, numa situação de emergência, qual que é o que que a gente considera, por exemplo, emergência e quanto tempo ela dura. Acho que a gente tem visões muito diferentes, e os nossos parceiros também. Então, entender esse tipo mais intangível de definição de emergência, que é justamente a essência do trabalho, é algo que demanda uma discussão muito crítica e muito aprofundada sobre os interesses, sobre a participação, sobre a reconstrução. Então, acho que isso é algo que está muito em alta, né, nas discussões que a gente está tendo, e a gente vê que existem opiniões diversas, por exemplo. Então, acho que esse
é um ponto importante e, enfim, essencial da nossa atuação, né? Legal. Foi ótimo que, na verdade, era o gancho para minha próxima pergunta, que era para falar um pouco de sustentabilidade agora, né? Acho que quando a gente, como você acabou de trazer, né? Acho que quando a gente fala de emergência, a gente fala de algo que talvez tenha começo, meio e fim. É, e qual que é a visão hoje do estímulo, né, ou desses fundos de emergência climática a partir de um desastre? E como que vocês têm olhado, né, para esse modelo pensando numa lógica um pouco mais perene, né? Então, olhando para territórios no longo prazo, a ideia é que o estímulo de fato seja um modelo que entra, age ali durante aquela catástrofe, aquele momento de crise, depois saia, ou você já tem pensado em formas disso estar acoplado a algum mecanismo, né, ou algum modelo que seja mais perene no território? Isso é uma discussão que a gente tem é, bastante internamente e a gente é um modelo de atuação perene. A gente tem um veículo específico de emergência, mas a gente também tem um veículo que ele nasceu de uma emergência, ele se transformou para continuar atuando mesmo após a pandemia, que foi nosso primeiro veículo. Ele atua até hoje, ele é nosso carro-chefe, assim, né? O que tem o maior AUM, por exemplo. Então, eu acho que esse foi um modelo que a gente foi muito bem sucedido em fazer essa transação de emergência, né? A gente nasceu de uma emergência pandêmica e a gente continua atuando e a gente atua até hoje, porque a gente entende que tem uma necessidade, para além do que existiu na pandemia, de apoiar esses micro e pequenos empreendedores. Então, essa transição é algo que a gente olha muito nos nossos modelos. O Rio Grande do Sul, a gente nasceu e hoje a gente atua exclusivamente no Rio Grande do Sul para reconstruir o estado. A gente entende que ainda precisa de reconstrução, ainda há espaço lá para gente atuar, ainda tem muitos empreendedores que foram muito devastados pelas chuvas, pelos desastres. Então, a nossa atuação emergencial, ela não acabou, mas ao mesmo tempo ela também vai se transformando. Então, muitos empreendedores do Rio Grande do Sul, eles estão já num momento de renovação do crédito, por exemplo. A gente renova o crédito, a gente mantém uma atuação mais longeva com eles, porque a gente entende que ela é necessária ainda. E em paralelo a isso, a gente estuda os nossos próximos passos, né? Existem outras emergências acontecendo no Brasil. E qual é a melhor forma, a forma mais efetiva da gente entrar na região? A gente tem uma bagagem muito grande, de uma experiência que a gente já acumulou de como atuar com uma coalizão de parceiros, tanto regionais quanto institucionais, né, nacionalmente reconhecidos, para que a gente entre e a gente use a nossa velocidade, a nossa capacidade de adaptação na região para a gente atuar de uma forma muito assertiva. Então, acho que, né, respondendo a sua pergunta, é um pouco dos dois. A gente quer atuar de uma forma emergencial, mas a gente também quer construir essa relação duradoura. Nossa ideia não é entrar na região, é, atuar de forma emergencial e ir embora, porque a gente acha que essa reconstrução ela demora um tempo, ela tem que ser feita com uma forma muito cautelosa também. Legal. Já tem algumas perguntas aqui no chat também. Eu vou fazer. Camila, quer complementar? Gostaria sim, Well. Algo que muito particular também, um diferencial muito grande do estímulo, é a questão do vínculo com o empreendedor. Não só os parceiros, mas existe um vínculo e uma relação de confiança muito grande. E o empreendedor, ele sabe que o estímulo, ele é feito de empreendedor para empreendedor. No início, os grandes que apoiaram os pequenos, mas a nossa sustentabilidade, ela também só se manteve porque depois os pequenos começaram a sustentar a rede. Porque a partir do momento que um empreendedor recebe um crédito justo, mais acessível e toda uma estrutura de capacitação, de conexão, quando ele paga as parcelas dele, esse valor da parcela volta para o fundo e é usado para apoiar um novo empreendedor. Então, é uma rede de confiança, um vínculo muito grande, é um voto de confiança que o empreendedor sente que nós aportamos nele e ele retorna isso para o fundo. Isso foi algo que sempre surpreendeu também desde o início.
mesmo em contextos de emergência, né? Acho que uma coisa que me chama muito a atenção, assim, né, a partir da fala de vocês, e acho que trazendo um pouco do que a Júlia trouxe, a gente sabe que essas emergências e essas crises, elas vão acontecer cada vez mais, né? E aí talvez tentando olhar aqui, né, tentando fazer um exercício. Eu sei que tá difícil, né? Numa segunda-feira, dia 2 de março, assim, né? Com todas as últimas notícias que a gente tem tido aí no mundo, mas acho que tentando fazer um exercício aqui de olhar um pouco pro lado cheio do copo, acho que por pior que seja esses momentos de emergência, né? Me parece que eles também acabam sendo um terreno fértil para que essas inovações surjam, né? Então, é como a Julia trouxe, né? Da mesma forma que a gente se compadece muito mais quando sei lá, o nosso vizinho precisa de ajuda, né? Eu acho que também, pensando na lógica das organizações, né? A gente falou um pouco, por exemplo, né, desses grandes bancos, dessas empresas que talvez ficam um pouco mais inclinados a suspender a lógica de mercado para trazer, né, para toparem entrar em novos mecanismos, assumirem novos riscos, né? E acho que talvez esse foi o grande ouro aí que vocês conseguiram mapear, né, e captar e entrar assim fazer esse trabalho. Então acho que isso é muito legal, né, de ver como que a partir dessas crises também mecanismos inovadores acabam surgindo. E aí queria ir aqui para minha última pergunta, a gente já está vivendo uma outra crise, né? Então a gente tem tido as chuvas lá na região de Ubá, né? Juiz de Fora, lá em Minas. Eu vi, inclusive, mais cedo que já é um período com mais letal, né? Com maior número de mortes lá registrado na região. E queria entender um pouco se vocês já têm planos de atuação, né, na região, ou de replicar, ou de transferência de metodologia, né, como que o estímulo também tem olhado para isso, e se existe alguma restrição ou alguma dificuldade, né, um impeditivo hoje para isso, né, seja financeiro, de falta de capital, né, arranjos jurídicos, capacidade de execução, como que vocês estão se organizando? Essa é uma pergunta que tem estado diariamente nas nossas conversas. A gente tem olhado muito para a região, a gente tem colaboradores nossos que estão na região, então a gente tem acompanhado de perto e com uma preocupação imensa com tudo que está acontecendo e estudado, de fato, a melhor forma de chegar, como a gente vai chegar. Então, a gente tem tido conversas, a gente já está montando uma coalizão, né, para estudar como chegar lá, quanto, como. São perguntas que a gente já está trabalhando, tanto internamente quanto com parceiros que a gente está buscando. É, o que a gente precisa realmente são desses apoiadores, dessas lideranças que tenham essa visão é, de impacto, né? Que foi o que a gente viu no Rio Grande do Sul, foi essa coalizão de parceiros, atores regionais em prol de um objetivo comum, que era a reconstrução de um estado. A gente busca esses outros atores também, muitos os mesmos, né? Podem ter um overlap, mas também novos parceiros, novos investidores, para que a gente possa entrar na região de uma forma muito eficiente. Então, a gente está conversando sobre isso, a gente ainda não está com os próximos passos totalmente definidos, né? Né, a gente vai falar, olha, dia tal a gente já está lá com uma linha de crédito. A gente tem o nosso Fundo Brasil, que ele opera lá, então a gente já tem empreendedores que estão sendo apoiados, mas essa linha, que nem eu falei, né, modelada especificamente para essa emergência climática, é uma coisa que a gente está em construção, chamando parceiros, chamando atores da região para a gente fazer muito do que a gente já aprendeu, né, da nossa experiência com pandemia, da nossa experiência com Rio Grande do Sul, como a gente mobiliza esse capital para a gente conseguir apoiar quem mais está precisando mesmo. Legal, por favor, Camila. E o que a gente também, como a gente costuma sempre operar, essa fase em que a emergência ela acabou de acontecer,
a prioridade é a sobrevivência, né? É a entrega dos recursos mais básicos. E aí, para isso, a gente se associa a alguns parceiros confiáveis, né? Em que a gente apoia a ação deles, divulga, e em um segundo momento, onde essa fase de sobrevivência ela já foi superada, a gente começa a reestruturar. Então, isso é, mais uma vez, a atuação em rede faz toda a diferença, né? A gente não consegue operar até pelo nosso core aqui, a gente não opera diretamente nessa emergência, mas no segundo momento a gente entra reestruturando o desenvolvimento socioeconômico ali da região afetada e permanecendo no território. Muito legal. Bom, gente, da minha parte aqui, das minhas perguntas, né, e provocações, era isso. Queria dizer que eu saio ainda mais fã do estímulo. Já falei algumas vezes para Mari, né, que eu acho que a abordagem humanizada de vocês faz muita diferença e acho que olhando para o cenário de fundos, né, e de organismos que estão fazendo realmente, né, esse olhar para crédito e para acesso a crédito. Acho que não é trivial o que vocês estão fazendo, assim, né? Acho que a galera, talvez o Gustavo aí que está mais conectado com outras iniciativas vai poder até trazer um pouco mais, mas eu sinto que essa abordagem, né, desse apoio que vai para além só do capital, com um olhar muito humanizado, né? Vocês falaram da importância também das organizações locais para legitimar o trabalho de vocês. Deve ser um trabalhão, mas acho que faz toda a diferença e isso fica muito claro aí no impacto. Então, obrigado por compartilharem, saiu super, ainda mais fã aqui do trabalho do Estímulo. Espero que a gente possa aí no futuro também fazer alguma coisa juntos, pensando nos nossos empreendedores. Então, com certeza, acho que, inclusive, Elson, muito obrigada pelas perguntas, pelas provocações. Acho que é muito importante para a gente também, né? E aí, obrigada, Pedro, Gustavo, pelo convite. A gente está aqui, a gente compartilhar as nossas experiências, os nossos resultados. A gente acredita muito em uma atuação conjunta, em envolver atores, envolver pessoas interessadas. Então, quanto mais forte for essa construção de rede, a gente só vê ganhos nisso. Então, é muito positivo. O Elson também estou muito animada para a gente pensar em projetos futuros também. Então, obrigada por esse espaço, obrigada pelas perguntas, pela atenção de todo mundo. É sempre um prazer estar com vocês, viu? Maravilha. Gente, muito, muito obrigado a vocês dois. A gente adorou a discussão. Três, Camila, já também te botando junto nessa conversa. Camila, vou passar a bola para você antes desse encerramento final, mas Não, tá joia. Eu queria agradecer a vocês também pela oportunidade. A Latin Impacto tá com a gente desde sempre. Para a gente é um prazer fazer parte dessa rede. Já abriu muitas portas, né? E essa é mais uma porta que vocês abrem para a gente. Também a gente quer nos colocar à disposição de toda a rede, caso alguém queira replicar, né, esse modelo, aprender. A gente tem uma América Latina inteira aí para fazer. Bem, temos o mundo, né? Mas podemos apoiar toda a rede que quiser aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais da experiência do estímulo, a Ju, enfim, todo o time Estímulo, eu, estamos à disposição. maravilha. Obrigado, obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo pela presença, todo mundo que está assistindo também. A gente fica por aqui hoje, nos vemos.